Senhores, colegas senadores, mais uma vez venho a essa tribuna, em um ano e pouco de mandato no Senado Federal, em que utilizei para falar sempre do mesmo assunto, muitas vezes do mesmo assunto, a maioria das vezes do mesmo assunto, que é a questão dos portos, das hidrovias e das ferrovias deste país. E hoje recebemos a grata visita do ministro, secretário dos Portos, na Confederação Nacional da Agricultura, o ministro Brito, para discutirmos assuntos de interesse das empresas, do agronegócio, da economia brasileira. Discutimos pontos importantes, especialmente do agronegócio, do setor primário, que tanto vem atrapalhando esse desenvolvimento desse setor e de demais setores no país. Nós estamos, senhor presidente, comemorando este ano 200 anos dos portos, da inauguração da emancipação dos portos do Brasil, da abertura dos portos brasileiros e, infelizmente, nessa comemoração, nós temos uma grande decepção e uma vergonha nacional nessa comemoração. O Tribunal de Contas da União, senhor presidente, no último dia 27 de fevereiro, na quarta-feira passada, aprovou por unanimidade, senador Gerson Camata, por unanimidade aprovou no seu pleno uma auditoria nos portos brasileiros. Os portos brasileiros que estão com eminência de apagão de eficiência. Tem mais de um ano que vem a essa tribuna falar sobre esse assunto. E agora venho ser fortalecida a minha tese e de várias pessoas no país de que os portos brasileiros estão um caos verdadeiro e que precisam urgentemente de atenção do governo federal. Isso tudo ocorreu, quero aqui ser bastante sincera, senhor presidente, não só na administração atual do governo federal, do governo do PT, mas ao longo dos anos, os investimentos nos portos brasileiros não foram feitos à altura do crescimento da produção nacional. Falta de visão estratégica, falta de visão empreendedora por parte dos nossos governantes, que deixaram com que a iniciativa privada crescesse, aumentasse a sua produção, a sua produtividade, mas não calçaram essa importante produção com a infraestrutura adequada para o nosso país. Senhor presidente, nós estamos assistindo nos últimos 15 anos uma transferência na região de produção nacional. Nós estamos vendo essa transferência sair do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que continuam produzindo muito, mas nós vimos uma expansão exorbitante nos estados do centro-norte brasileiro. E essa transferência na produção de grãos, especialmente também da pecuária, não acompanhou a questão da infraestrutura, como das hidrovias, dos portos e também das ferrovias. Nós estamos vendo um acanhamento por parte das ferrovias em comparação a 40 anos atrás. Nós estamos vendo praticamente zero de investimento nas hidrovias do país. Estamos observando diante do PAC um aumento na contramão da história, um investimento excessivo apenas na construção de rodovias. Ao contrário da China, a nossa grande competidora, ao contrário dos Estados Unidos, onde faz mais de 50% do seu transporte hidroviário e, em segundo lugar, ferroviário. Nós temos que aproveitar esse momento, senhor presidente, dos 200 anos, não apenas para comemorar as lembranças do passado, Rio de Janeiro capital, chegada da família real na mudança para o Rio, após passar por Salvador. Não podemos apenas ficar com a lembrança da comemoração da abertura dos portos ao comércio exterior, restrita a essas lembranças do passado, sem poder comemorar no presente a altura do que o país precisa. Estamos comemorando com essa triste auditoria do Tribunal de Contas, determinada pelo Tribunal de Contas, a respeito dos portos brasileiros. E quero aqui aproveitar e parabenizar o ministro, relator da matéria, Marcos Vilaça, que teve a coragem, a grandeza de apresentar um problema tão grave para o país e, baseado num relatório bastante consistente, bastante real, conseguiu convencer todos os conselheiros do TCU para que essa auditoria fosse aberta em todos os portos deste país, que estão à beira, repito, do apagão da ineficiência. Senhor presidente, nós tivemos nos últimos 10 anos, para se ter uma ideia, em 1997, nós exportávamos apenas de grãos 40 milhões de toneladas em 1997.
10 anos depois, 2007, nós exportamos 102 milhões de toneladas, 102 milhões de toneladas, quase que 150% a mais de exportações apenas de grãos, apenas da agricultura brasileira, em incremento, passando pelos portos do Brasil e indo por esse mundo afora. E diante desse aumento de 150% na produção de grãos, nós não tivemos nem quase 20% de investimento nos portos do Brasil. Quero aqui exemplificar, senhor presidente, o porto de Itaqui, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, que é um porto importantíssimo para essa região centro-norte, especialmente para o meu estado Tocantins, que é um grande produtor de soja e também de carne bovina, e de milho e de arroz. Nós precisamos de investimentos nesse porto. O porto de Itaqui tem uma demanda, colegas senadores, de 5 milhões de toneladas, e hoje só consegue exportar 1,8 milhões de toneladas. O que está acontecendo? Nós estamos atrasados no cronograma de Itaqui 3 anos, com um orçamento de 100 milhões de reais. Enquanto isso, o que acontece com esses outros 3 milhões de toneladas que deveriam ter vazão pelo porto de Itaqui, lá no Maranhão? Elas são desviadas da rota, vindo pelas estradas esburacadas do país, e vão aportar e ter saída no posto de Paranaguá, dificultando e encarecendo o custo da produção e também trazendo um acúmulo nas exportações daquele porto, Paranaguá, que é um dos portos mais ineficientes do mundo, não é do Brasil, um dos portos mais ineficientes do mundo. Então, senhor presidente, para o senhor ter uma ideia, o próprio porto de Paranaguá tem hoje em caixa, é um porto com administração estadual, tem portos com administração federal, portos com administração municipal e portos com administração estadual. Itaqui, Paranaguá, São Paulo e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, são os 3 portos com administração estadual. O porto de Itajaí, em Santa Catarina, que é administrado pela prefeitura, é um porto extremamente eficiente, que funciona à altura dos padrões internacionais. O próprio Porto de Santos tem melhorado a sua performance, que é um porto administrado pela União. Mas, francamente, colegas senadores, senadoras e presidentes, os 3 portos administrados pelos estados, por esses 3 estados, não estão à altura da produção nacional. O porto de Paranaguá, com recolhimento de taxas das embarcações do transporte, tem 350 milhões de reais na conta e não faz o investimento no calado que é necessário fazer. Agora a Marinha do Brasil, com senso de responsabilidade, proibiu atracar navios no porto de Paranaguá à noite, devido ao alto risco nesse transporte, por falta de investimento, por falta de sinalização, por falta de competência administrativa e principalmente por falta de responsabilidade com o país. Isso é um crime de lesa pátria que está fazendo não só com o Paraná, mas Paranaguá é um porto brasileiro, não é um porto apenas paranaense. Tem uma ideia, senador Romeu Tuma? Apenas no ano de 2007, em um ano, nós pagamos de demurrage apenas de fertilizantes, apenas os fertilizantes que foram importados, nós pagamos de multa de hora parada, que é a demurrage, 150 milhões de dólares. Isso dá para construir 3 terminais, 3 berços dentro de um porto ou de 3 portos. Isso é inadmissível. É o mesmo que você contratar um táxi e deixar ele parado na porta de uma reunião, e você pode durar nessa reunião 1 hora ou 5 horas. O dono do táxi não vai se incomodar, porque a bandeira vai estar ligada e vai estar rodando. E com relação ao navio, é igual. Se eu contrato e compro um fertilizante de uma determinada empresa e contrato um navio para trazer até o Brasil, se ele vai ficar esperando 1 dia ou 40 dias, ele não se incomoda, porque isso é pago. O taxímetro, entre aspas, do navio vai ficar rodando e isso vai ser pago pelas empresas que estão importando fertilizantes. Serão pagos, mas serão cobrados esses 150 milhões de dólares do bolso do agricultor brasileiro. É ele que vai pagar o ônus da incompetência da administração do Porto de Paranaguá. O Tribunal de Contas da União não é a primeira vez que manda auditar os portos do Brasil. Já por 3 vezes pediu intervenção no Porto de Paranaguá e o governo brasileiro nada fez para que pudessem. Senadora Cátia Abreu, eu vou